羽ばたいたら戻らないと言った。 E o que isso tem a ver com socialismo? O Alex não tinha falado isso já? Eu literalmente disse no início da conversa. Tamo gravando, é isso. Ao vivo. Diga um oi. Oi. Oiê! Oi. Ai. Aparentemente eu não tô bom no conteúdo. Eu queria que a Marcela começasse falando sobre o conteúdo, porque aí eu consigo puxar algumas ideias, entende? Basicamente, quando eu fui pesquisar sobre positivismo, falou que essa corrente filosófica foi desenvolvida por Auguste Comte. Aí eu fui pesquisar depois também quem era Auguste Comte. E aí... Qual que é o nome inteiro do Auguste Comte? Porra, Nossa, não tenho Auguste ideia. Comte, literalmente, Augusto Comte. Eu só lembro do Conte que é escrito com M, porque Vocês sim. erraram muito. O nome inteiro dele é Isidore Auguste Marie François Xavier Comte. Ninguém liga pro nome dele. O que importa é que Conte com M. E ele desenvolve teorias contianas. É isso. Tá, quando eu fui pesquisar, apareceu que ele foi o primeiro filósofo que meio que sintetizou a necessidade de uma ciência da sociedade, no caso, a sociologia. Ah, sim. E ele, tipo, ele fundou, acho que pela primeira vez a teoria... Ah, não, é isso mesmo. Ele fundou pela primeira vez a teoria do positivismo. E aí, eu fui pesquisar também as características do positivismo. Ele defende uma ideia de que o conhecimento científico seria uma forma única de conhecimento verdadeiro. Então, por exemplo, ele não abrange as práticas das leis, tipo assim, das leis não, né? Por exemplo, ele não abrange a... qual é o nome? Ai, é exatamente isso que eu tava pesquisando mesmo. Tô achando. É a metafísica. Ah, sim, tinha a escadinha com os degraus, era... Isso, Nossa. Calma. Tem o plano... Meu Deus. Religioso. O positivismo, ele não exclui tudo que não for relacionado com algo científico, conhecimento científico. Tipo, religião, ele não exclui. Aqui, ó. O primeiro é o teológico, onde os Isso. fenômenos são explicados através de deuses e figuras míticas. O segundo é o metafísico, fenômenos são explicados a partir de reflexões filosóficas. E o outro é o positivo, o último, né? Fenômenos são explicados a partir da ciência. Exatamente. Positivismo, ele é dividido com os três estados. O primeiro estado é o estado teológico, no qual o ser humano sempre precisou buscar explicações para os fenômenos que os rodeiam. No início, quando a humanidade ainda não possuía conhecimento suficiente para formular as teorias respaldadas pela razão, ela buscava respostas apressadas através de teorias mitológicas, que apostavam no sobrenatural para explicar os fenômenos naturais. Entenderam? Sim. Não. Tá. Aí tem o segundo estado, que é o estado metafísico, que a partir do momento em que o ser humano passa a questionar a mitologia por meio do trabalho filosófico, ele entra no estado metafísico do desenvolvimento. As explicações fantasiosas fornecidas pela religião já não são mais aceitas sem questionamento, e a humanidade busca explicações racionais com base na especulação filosófica. Entendeu? Entendi. A gente já tá linda toda linda, Tô fazendo a tarefa de casa. Cagar de água. Mas é aquele negócio que a gente tinha visto, que o positivismo ele não engloba nada que é fora do espaço científico, né? Das crenças. Não, ele apoia justamente o uso da ciência. Isso, os conhecimentos positivos científicos verdadeiros. E aí, por último, né, tem o estado positivo, que nesse estado de desenvolvimento, a humanidade passa a buscar respaldo nas ciências, por meio dos métodos de conservação e testes empíricos, para Uso da ciência. para fundamentar o seu conhecimento. Esse é o maior desenvolvimento possível para a humanidade e ele reflete, segundo Comte, seu avanço social. Né? Porque o positivismo é basicamente o avanço social da humanidade. Eu achei uma coisa legal aqui, ó. Os conflitos entre a burguesia capitalista e o proletariado do século XIX foram um campo fértil para o desenvolvimento do pensamento positivista de Auguste Comte, bem como o da defesa de uma educação universal. Pois através da mesma, eu imagino
que da educação universal, tinha a finalidade de promover a conciliação social e o respeito à hierarquia social, uma vez que não importava para ele homem e classe, mas sim a humanidade. Dessa forma, compreendia que os ideais da escola positivista só poderiam se concretizar mediante o desenvolvimento de um ensino para todos. Calma. Eu sei que tem esse negócio do ensino para todos, que acho que foi a partir disso, eu não sei, acho que eu tô falando bosta agora. A partir disso que surgiu também a igreja positivista, sabe? Que A visava igreja o quê? positivista. Eu não lembro como é que funcionava a igreja positivista, mas eu sei que existe. Kaique, o que você tem a dizer sobre isso? Mano, nunca ouvi falar sobre igreja positivista, mas se o Thiago tá falando, acredito. E como é que a gente estabelece uma relação disso com o socialismo? Eu lembro que a gente teve a conversa lá na semana retrasada, que eu tinha conseguido desenvolver alguma coisinha, mas agora eu real não lembro. Mas é pra ter Eu sei, eu anotei. O que o Guedes ele falou pra você mesmo na última aula, que ele disse que era só pra, tipo, caracterizar. Então, Você lembra que ele te disse? ele pediu pra caracterizar a ideologia, tipo... É assim, o positivismo e o socialismo, eles têm ambos uma ideia do que seria a realidade perfeita, entendeu? É tipo aquele negócio do Ah, sim, você tem total espírito razão. absoluto, só que tipo do positivismo e do socialismo. E Aham. aí, os socialistas, eles acreditam que o progresso da sociedade vai acontecer com a superação da burguesia. E Sim, os e aí... positivistas acreditam que o progresso da sociedade vai acontecer com a valorização da burguesia. Ah, Eu não nossa, sei por que extremamente eles justo. acham que valorizar a burguesia é uma boa ideia. Ninguém nunca achou isso na história do planeta. Eu sei que o Conte ele tava inserido naquele contexto lá de revolução industrial, com. Acho que tinha mais uma revolução, não lembro se era francesa, mas se pá era. E ele era como se fosse o coach da galera, dos trabalhadores, falando assim que não, a gente vai superar essa situação. O que vocês precisam é sempre pensar, tipo, no progresso e tal, sabe? E aí, daí onde vem a lógica Ah, que ódio, positivista. odiei. E aí eu fico pensando de onde é que vem esse link com a burguesia. O que importa mesmo é que enquanto o socialismo ele visava a utopia, que era o comunismo, o positivismo ele visa a valorização da burguesia. E é muito estranho isso, tipo, são totalmente opostas, sabe? Qualquer relação entre água e fogo, entende? O pensamento positivista, ele, tipo, meio que deixa claro que a sociedade ela é estática e não é passiva da transformação. Já o socialismo, ele acredita que, tipo, uma sociedade perfeita é aquela onde todo mundo, tipo, tem as mesmas condições, ou seja, todo mundo tem saúde, educação e moradia, etc. Então, é um lugar sem desigualdades, onde todos teriam, tipo, o que é necessário para viver. Entendeu? Então, no socialismo tudo é distribuído dessa forma e no positivismo não tem transformação, sendo estático. Nossa, mas isso foi muito Ah. bem dito. Parabéns pra você. Parabéns, Ah, mano. muito Sempre. obrigado. O Kaique tava preparando a vez- palhinha dele, tipo, assim, enquanto a gente tava conversando. Essa foi a coisa mais linda que eu já vi o Kaique falar na achando uma vida. brecha pra falar aqui, cara. Não tava dando. Não. Albert Conte aposta no progresso moral e científico da sociedade por meio da ordem social e do desenvolvimento das ciências. Ah, então talvez seja isso a valorização da burguesia. O desenvolvimento industrial. Eu tô tentando traçar um paralelo entre o espírito absoluto e o estado natural. O espírito absoluto É a realização do processo, assim, é tipo assim, o mais alto que você pode chegar, sabe, o final do final. É o estado perfeito. Ah, sim. E aqui seria o estado natural, em que todas as pessoas teriam o mesmo direito a tudo, mediante a abolição da propriedade privada e o fim da luta de classes. Então, tipo assim, quando acabasse tudo isso... Será que tem como você parar de bocejar durante uma explicação? Eu bocejei uma vez, mano. Então, aí quando a gente abolisse a propriedade privada e acabasse a luta de classes, que é o princípio da história, de acordo com Marx, aí já a gente chegaria no estado natural perfeito, maravilhoso, entendeu? Você tá querendo dizer que o espírito absoluto e o estado natural são a mesma coisa? Não, eu tô dizendo que o estado natural é o espírito absoluto do Marx, mas isso é um paralelo que eu estou traçando baseado em nada. Mas eu tô só, entendeu? Propondo aqui Você percebe que esse não é o foco, né? Você percebe que eu tô tentando falar sobre o assunto, né? Você tá tendo mais uma conversa descontraída que tá tirando pra tudo quanto é lado. Você entendeu? Mas isso é bom. Então, é assim que funciona um podcast, né? Um podcast não funciona com roteiro. Então.
O podcast não é o quê? Não funciona com roteiro. Eu ouvi o podcast Um Puteiro. Não, que horror. O socialismo idealiza um mundo perfeito. E o positivismo idealiza um mundo perfeito também. O mundo perfeito do positivismo é o mundo científico. É o mundo onde... Ah, tá. Mas eu não tô explicando pra você, eu tô explicando pro podcast. Para as pessoas que estão ouvindo e não estão entendendo O nada. que está importa é a nossa acontecendo. compreensão, entende? O mundo ideal positivista é um mundo onde tem o culto da ciência. Tipo assim, tem a sacralização do método científico, sabe? Tudo no universo gira em torno da experimentação e a gente só chega a conclusões por meio da ciência, sabe? E esse mundo, ele sofre benefícios da industrialização. E a gente tem aí a visão positiva, o otimismo em relação ao progresso capitalista. Porque ele significaria melhor industrialização, que significaria melhor tecnologia, que significaria melhor ciência, que significaria mundo perfeito. Ah, Percebe? aí que tá. E aí, imagino que a superação da burguesia do socialismo você tem entendido. Eu tava vendo aqui no site, aí tá falando assim, que Simon acreditava que havia uma marcha constante do processo social, que faria com que a sociedade sempre evoluísse, às vezes rapidamente, outras vezes lentamente. Essa ideia, junto com a ideia de que a moral deve servir para o progresso, marcou a filosofia de Auguste Comte, mesmo após o rompimento entre os amigos por conta das divergências intelectuais. Sim, a gente não falou sobre o cara do P e o cara do F, mas eu não Cara, sei, eu vou esse pesquisar. cara do P, ele, tipo, é um anarquista, cara. Ele foi o primeiro cara que, começou a ter ideias anarquistas. E até quando ele foi relacionado a ser um socialista utópico e um seguidor de Marx, ele mesmo, tipo, não era... Ele não reconhecia isso, sabe? Tipo, enquanto ele era vivo. Mano, o Kaique é muito inteligente. Eu não sei mais o que falar sobre isso, pra mim já deu. E eu sinto que eu devo ter falado um monte de bosta, um monte de coisa assim que não aconteceu Pra mim realmente, já sabe? deu essa merda aqui, cansei dessa bosta. A gente fez 2 minutos de áudio. Diga um tchau pro podcast. Tchau, gente. galera. Qual que é a nossa conclusão? Qual que é a nossa conclusão? Qual que é a nossa conclusão? Que... Ah, mano, a vencedora das batatas, sabe? Não deu pra entender porra nenhuma que você disse.